EBP em Foco completa 2 anos e nós aqui da Assembleia de Deus, Cia de Seta, de Taguatinga, Distrito Federal, queremos agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Elias, juntamente com toda a sua equipe, que contribui para o crescimento da nossa escola bíblica dominical com lições abençoadas, maravilhosas da parte de Deus para nós. Parabéns, pastor Elias. Quero lhe felicitar por este belíssimo trabalho que tem trazido grandes benefícios para a nossa igreja. E os nossos professores estão sempre ligados também na EBP em Foco. Parabéns pelos seus 2 anos de existência e continue, estaremos orando pelo Senhor. Parabéns, EBP! Shalom Aleichem, meus queridos. É bom estar com vocês hoje para gravar mais uma pré-aula. Lembrando que hoje nós estamos na lição de número 11, já caminhando para o final da nossa revista. Nossa revista tem 13 lições e hoje já estamos na lição de número 11, nos despedindo dessa lição que foi maravilhosa sobre esse trimestre. Vou ficar com muita saudade dessa revista em ver o que Deus fez e o que Deus está fazendo ao longo de toda essa revista. Você viu aí o recadinho de todo o pessoal lá de Distrito Federal? Eu quero que você tenha o prazer de estar conosco aparecendo no início da nossa filmagem. Eu quero iniciar aqui mandando um grande abraço à Assembleia de Deus de Cia de Seta, o pastor Edilson Gonçalves, a minha irmã em Cristo, gente finíssima, Taine Corte. Eu quero agradecer aqui, mandar um grande beijo, um grande abraço a toda a igreja, ao pastor Edilson Gonçalves, a Taine que nos mandou essa filmagem que você assistiu no início. Grande honra, grande bênção. Chorei muito ao ver essa filmagem. Quero mandar um abraço ao meu amigo, ao diácono Alípio Silva, da Assembleia de Deus Divino, aqui em Minas Gerais. Ao Alexandro Gabriele. Quero mandar um abraço ao meu xará Elias Oliveira. Quero mandar um abraço a Natanael de Oliveira, da Assembleia de Deus Guarapari, lá no Espírito Santo, Terra Boa. Quero mandar um abraço aos meus amigos dos Estados Unidos, que sempre têm mandado link, sempre têm mandado oração, sempre tem mandado inscrito, tem espalhado a nossa lição ao longo de todos os lugares. Quero mandar um abraço ao pessoal lá da África que me contactou e mandou um grande abraço a todos do Brasil, a todos da Escola Bíblica Dominical. Querido, Deus tem nos honrado, Deus tem feito maravilhas e você é a prova, por isso você está do outro lado assistindo e nós estamos aqui ministrando para que você tenha uma excelente aula no domingo pela manhã. Eu não posso deixar de mandar um grande abraço à minha grande prima do coração, Juliana Barbosa, sobrenome igual, então é primo, tudo é parente, lá de Caratinga. Junto com ela está o pessoal da Frical Alimentos. Grande beijo no coração, um grande abraço, que Deus te proteja e te guarde, minha querida. Essa lição de hoje é uma lição especial. Hoje nós vamos continuar falando sobre Ruth na lição passada e hoje nós vamos falar sobre Esther. Querido, que benção é falar sobre mulher, principalmente sobre mulheres que honraram o Senhor e que tiveram grande paciência ao longo de toda essa história bíblica. Eu fiquei maravilhado de ver aqui a filmagem da nossa irmã Taine, que me mandou para mim junto com o pastor Edilson Gonçalves. Se você tiver filmagem, manda para mim, vai ser um prazer. Nós estamos completando 2 anos de EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da DTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. Eu te agradeço de coração a você ter compartilhado, a você ter deixado like, a você ter inscrito e principalmente a você que tem aprendido um pouquinho para levar para os seus alunos. Querido, escola bíblica não pode faltar, não deve parar. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Ok, querido? Hoje nós vamos falar da lição número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Leitura bíblica em classe. Você dá aquela rápida lida na revista ou então abra sua Bíblia na sala de aula, está em Esther, o capítulo 5, o versículo de 1 ao versículo de número 6. A revista que nós estamos estudando é O Deus de Toda Provisão. Tem muita coisa boa, tem muita coisa nova e esse finalzinho de trimestre garante. Não sei onde vou estar, até agora não me falaram onde eu vou estar para encerrar a lição, mas eu creio que vou estar bem próximo aqui de Teoflotone, com os meus irmãos, talvez de Poté, Malacacheta, de algum lugar, mas desde já eu quero agradecer vocês que têm nos feito a honra e têm nos dado a honra de estar estudando o final do trimestre com vocês, tomando o café da manhã e falando sobre Deus. Não tem nada melhor do que isso.
Eu vou ler o tópico de introdução e vou citar cada tópico, e esses tópicos que eu for citando você acompanha na revista e vai anotando, ou copie e cole para levar para a sua sala, para que você tenha debate. Durante a semana, querido, mande um link no Zap ou pelo e-mail para a sua turma sobre o que vai acontecer no domingo. Isso é de extrema importância. Eu lecionei a aula sobre Ruth aqui na igreja e como foi maravilhoso. Todo mundo saiu da sala chorando. Foi bênção. Foi maravilhoso ver a ação de Deus, ver a ação do Ruach HaKodesh na nossa sala. Eu queria que você ficasse ligado. Cada tópico, em cada palavra, em cada sentido de palavra, os termos em hebraico e em grego, vai estar logo abaixo do nosso vídeo. Qualquer coisa, mande. Eu vou colocar aqui para você um e-mail para EBP em Foco, aqui, @gmail, para que você tire dúvidas, ou que você peça a lição, ou que você mande sua filmagem. Eu estou aguardando para colocar no início das nossas aulas. São 2 anos e 2 anos não pode passar em branco. A introdução da nossa revista diz o seguinte: o nome de Deus não aparece no livro de Esther, porém o Senhor está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. Veremos que a história de Esther, Mardoqueu e dos judeus foi delineada pela providência divina. Na lição de hoje, veremos que Deus age em prol dos que o servem. Preste bem atenção nessa introdução e tenha algo de Deus nessa lição para você levar para a sala de aula. Nessa lição, eu queria que você envolvesse a sua sala, envolvesse a sua classe num sentido altamente espiritual. A história de Esther, querido, não tem como desvincular a provisão de Deus. Nós precisamos entender que apesar do nome de Adonai, de Deus, não aparecer no livro denominado Esther, nós veremos que sua ação ela é eminente a todos que o servem. Nós que somos cristãos aqui engloba todo ser que serve a Cristo. Seja ele católico, seja ele presbiteriano, seja ele batista, seja ele assembleano, cristão. Todos aqueles que servem a Deus, nós sentimos e podemos ver o trabalhar de Deus em nosso meio. Nós podemos, e ao longo, é interessante isso aqui, que nós falamos sobre isso, que as maiores dificuldades que nós passamos, nós podemos sentir que Deus está presente. Isso é para quem é cristão. Quem é ateu não vai crer no que eu estou falando aqui, então não adianta nem brigar contra isso aqui. Você precisa entender que essa ação ela é iminente para todos que servem a Deus. Então isso nos leva a entender que todo plano forjado contra os servos de Deus, contra o servo de Adonai, irá sempre ser frustrado. Irá sempre ser frustrado, querido. Não adianta se levantar contra o servo de Deus. O povo judeu é a maior prova disso. O povo judeu ele traz consigo a marca de um Deus poderoso, de um Deus que trabalha, de um Deus que zela e um Deus que protege. E o protegeu no passado, protege agora na graça que nós estamos vendo através de Jesus, Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, o Messias, e está protegendo e protegerá no futuro. Esse é o Deus que nós servimos. Você quer algo sobre isso? Vamos ler um texto no Antigo Testamento, num livro muito pouco falado pelos pregadores e pelos pastores da atualidade, que está em Miqueias 7, o versículo de número 7. Eu estou em uma versão judaica, vai ser um pouco diferente da versão que você tem aí, talvez você tenha João Ferreira de Almeida ou King James, mas essa versão judaica diz o seguinte, 7,7, diz: no entanto, quanto a mim, eu olharei para Adonai, esperarei pelo Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Olha que interessante o versículo número 8. Inimigos meus não tripudiam sobre mim, contudo, mesmo tendo caído, eu me levantarei, ainda que viva nas trevas, Adonai é minha luz. Olha que interessante. O profeta está dizendo que, ainda que ele esteja caído, ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias, ele vai continuar olhando para Deus. Ainda que todas as coisas estejam contrárias em sua vida, querido, nessa introdução eu queria que você levasse para a sala de aula, eu queria que você levasse para os seus alunos que nós devemos sempre fixar o nosso olhar em Deus. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu, servo do Senhor, não serei atingido. É difícil, pastor Elias? Querido, é muito difícil, mas nós precisamos crer que existe e que há um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Essa é a introdução que você vai fazer na sala de aula. Já o tópico de número 1 da nossa revista fala sobre a providência de Deus. Nesse tópico, querido,
eu queria que você levasse para sua sala, o subtópico fala a providência divina na história de Esther. Vai falar sobre uma mulher linda e maravilhosa. Isso aqui é indiscutível, porque o rei a escolheu, e se a escolheu é porque ela era muito bonita. Essa história de Esther é intrigante. Nós vamos ver que Deus teve uma ação magnífica ao longo da história de Esther. Nesse tópico número 1, após a introdução, coloque para sua sala algo interessante. A palavra providência que vai aparecer aí no cabeçalho da sua lição, ela vem do latim providentia. Ela vem com o prefixo pro, que significa antes ou antecipadamente, com o sufixo vidente, que deriva de videre, no original, que significa ver. Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe de tudo. Isso significa que ele tem a visão antecipada, ou seja, antecipadamente Deus sabe de todas as coisas. Na teologia, quando nós estudamos aqui, eu gosto de dar essa aula é interessantíssima. A teologia significa a onisciência de Deus. Aí nós falamos sobre os atributos de Deus, onisciência, onipresença, a onipresença de Deus. Querido, é interessante quando você estuda sobre a onisciência de Deus. Então, isso significa que Esther, no original aqui, também você vai colocar nesse tópico número 1 para você levar para a sala de aula. Esther no original significa mulher que brilha, mulher que encanta. Nos leva a entender aqui, querido, das inúmeras mulheres que o rei tinha, Esther estava e poderia estar apagada em meio a tantas mulheres que existia no palácio. Mas, com certeza, aqui vai entrar algo magnífico, como eu gosto de sempre falar aqui. A lealdade, a fé, a fidelidade de Esther a Adonai a tornaria novamente uma estrela, a tornaria novamente um encanto, ou seja, ela seria a providência de Adonai para o povo judeu. A providência de Adonai para aquele povo no tempo de Deus, não no tempo dela. Ela foi para concorrer a um cargo e foi bem sucedida, mas ela seria providência de Adonai naquele tempo. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. As perseguições que estão acontecendo com você, os trâmites que estão acontecendo com você, os levantes que você está passando, as coisas que estão tramando dentro do seu trabalho, que estão tramando dentro da faculdade, que estão tramando no secular para que você caia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Dá glória a Deus, porque realmente você agora está fazendo parte de um plano de Deus para que você seja maior que as pessoas que estão ao seu redor. É difícil de entender isso, querido. Como é difícil. Os levantes que o inimigo tem em nossa vida é justamente para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos estabeleça como princípio para outras pessoas. Se estão te perseguindo, é porque estão enxergando algo muito grande que Adonai irá fazer na sua vida. Entenda isso. De uma vez por todas, entenda que Deus é com você e que Deus ele permanece fiel àquele que é fiel à sua palavra. No tópico de número 2 da nossa revista, fala o seguinte, vai trazer aqui a festa do rei. Vai falar sobre Assuero, o rei Assuero, que ele era muito vaidoso e ele queria sempre ostentar a sua glória. Nesse tópico, eu queria que você falasse para a sua sala, o nome Assuero significa leão-rei. Então o nome do rei já indicava que ele ostentava. O nome Assuero, leão-rei, e trazia um insígnia também que significa herói entre os dominadores. Ele era denominado aqui o cara, para você entender. Então o nome geralmente aqui era considerado equivalente na história que nós estudamos secular como Xerxes I. Como vários outros reis queriam demonstrar a sua força, demonstrar o seu poder, após ele beber muito, após ele tomar aqui o que nós chamamos aqui um pileque no original, ele começa a expor a sua esposa Vasti. Olha que ponto a bebida leva o rei. E é interessante que Vasti ela era bem diferente de Esther. Esther tinha qualidades que Vasti não tinha. Enquanto Vasti era desafiadora, Esther era humilde e perseverante. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando nós somos humildes, quando nós somos perseverantes, quando nós somos fiéis, as pessoas que estão à nossa volta se levantam
continuamente contra o nosso ministério. Se levanta continuamente contra os nossos planos. Deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você calar a boca e não começar e não contar os seus planos para ninguém. E começar a não falar o que você vai fazer, sobre o que você está fazendo, sobre o que você está planejando, porque a sua humildade, ela fere as pessoas. O seu caráter machuca as pessoas, porque elas não são assim, elas querem que você seja iguais a elas. Eu passo por isso todos os dias, e você como professor vai passar por isso na sala de aula, você como aquela pessoa que está despontando no meio secular, vai passar por isso, porque as pessoas querem que nós sejamos um xerox do que elas são. Elas são incompetentes, elas trazem consigo a perseguição, elas trazem consigo a inveja, elas trazem consigo aqui o que nós chamamos de difamação e principalmente ela traz consigo, muitos dos que estão de fora, a vontade de ser igual a você, mas não tem caráter e sempre vão tentar roubar os seus planos e frustrar os seus sonhos. Esther vai passar por isso, o povo judeu vai passar por isso e nós não somos diferentes desse povo, querido. É isso que nós temos que ter em mente. No tópico de número 3 da nossa revista, sobre o tópico de número 3 do item 1, vai falar sobre a destituição da rainha. O rei vai fazer algo aqui para provar o seu poder. E é interessante você falar que a festa das províncias, que a própria revista fala aqui, ela durou 7 dias no jardim do Palácio Real. Agora, algo que você deve levar que não está na revista. A amostra dos bens do rei durou cerca de 180 dias. 180. Quer algo sobre isso? Vamos para a Bíblia. Contra fatos não há argumentos. Eu sempre falo isso. Contra a Bíblia não há pretexto. Esther 1, o versículo de número 4, olha o que diz a versão judaica. Ele exibiu a riqueza deslumbrante de seu reino e seu grande esplendor por um longo período, 180 dias. Aí diz, no fim desse período, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim do pátio do Palácio Real para todo o povo. Será que tinha dinheiro? Será que ostentava, como nós falamos na nossa modernidade? Então, a recusa agora da rainha, que ele quer mostrar a rainha para todos os povos que estavam, depois de ele beber muito. A rainha Vasti, ela não quer ser exibida para 127 províncias. E isso agora vai lhe custar muito caro, querido. Entenda, como esposa desafiadora, ela vai amargar de um grande castigo. A ordem que ela deveria comparecer à presença do rei e não compareceu, a ordem que ela deveria estar na presença do rei para ser vista pelas 127 províncias que não foi cumprida, agora vai trazer grandes problemas à rainha Vasti. Sabe qual é o problema? O rei agora cria uma lei que todas as províncias deveriam seguir. Qual era a lei? A ordem foi que ela não poderia comparecer mais à presença do rei. Ela não poderia jamais chegar novamente à presença do rei. E principalmente, nenhum súdito sem a permissão do rei, nenhuma mulher, nenhum homem poderia entrar no pátio do palácio sem que o rei mandasse, sem que o rei permitisse. Vasti então foi destituída do seu cargo. Ela não poderia estar novamente na presença do rei. Como agrado dos demais reinos que estavam em volta, das 127 províncias, que viram que o rei foi desafiado e ele cria essa lei, foi colocado para todas as províncias que essa lei deveria ser estabelecida. Por ordem de quem? Por ordem do Assuero, do rei Assuero. E todas as províncias agora têm, os reis agora têm, os demais súditos têm agora uma moral. Já que a mulher desafiou o rei, e para que isso não aconteça com os demais reinos, se quem fizer o desafio não comparecerá, será destituído do cargo de rainha. Vasti é destituído do cargo de rainha e vai entrar agora a nossa história falando de Esther, ok? No tópico de número 2, vai falar assim, Esther no palácio de Assuero. Preste bem atenção nisso aqui, querido. Vê se não casa com a sua história. Vê se isso aqui não está intrínseco na sua pessoa para você entender o que eu estou falando. A paz
Anote isso aí. A humildade, a felicidade e a simpatia, ela sempre deve seguir quem serve a Adonai. Ela sempre deve seguir quem serve a Deus. Ela sempre deve seguir quem é servo de Deus. Observe que Esther, ela traz consigo todas essas qualidades. Você quer ver algo sobre isso? Esther 2, o versículo de número 9, olha o que diz. A menina lhe agradou e conquistou o seu favor, de modo que em pouco tempo ela recebeu cosméticos, porções de comidas especiais e 7 meninas no palácio do rei a serviam. E ele também a levou juntamente com as meninas que a serviam ao melhor lugar das instalações do harém. Oh, querido, essa promessa aqui tem que se cumprir na nossa vida. Quando nós temos paz, quando nós temos humildade, quando nós somos felizes, como as pessoas invejam a nossa felicidade, principalmente quem anda sorrindo. Eu já notei isso, que eu não consigo ficar triste. Eu sorrio de tudo e sorrio para todos. E isso acontece com quem é alegre. Essa felicidade incomoda. E é interessante que Esther tinha essas qualidades, então ela consegue um aliado em sua luta no palácio. É interessante que a beleza física, ela pode ser parte dos planos humanos. Era parte do plano do rei ter uma mulher bonita. Mas entenda, querido, a beleza espiritual, ela é a maior arma nos planos de Deus para salvar, para libertar e para trazer os planos que Ele tem à tona. É interessante que você deve entender que você não precisa ser bonita, você não precisa ser linda, você não precisa ser maravilhoso, você não precisa ser belo. O que você precisa é ser cheio de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas vão precisar muito do que você traz consigo para entender quem é Deus. Só assim eles vão entender quem é Deus. A beleza não é exterior, a beleza é interior. Ok? Tem pessoas que são lindas, mas no íntimo são chatas, né? E não traz nada de qualidade. Não adianta ter beleza exterior. O que nós precisamos é ter a beleza de Deus interna. O Espírito Santo habitando em nós. É muito simples. O tópico de número 2, do item 2, fala o seguinte: Mardoqueu e Esther. Aqui já vai levar para Mardoqueu, que era o padrasto de Esther. Eu queria que você falasse nesse tópico e focasse muito nesse tópico, que é o que acontece ao longo dessas lições, que quem sonha deve entender que precisa colocar em planos tudo o que ele almeja. Quem sonha, vou repetir para você entender, deve colocar em planos tudo o que ele almeja, principalmente para o crescimento do reino em nosso tempo, principalmente para o crescimento do evangelho em nosso tempo. Quando você começa a crescer o evangelho, consecutivamente sua vida aqui no secular começa a crescer. Consecutivamente Deus começa a abrir portas para você. Mardoqueu, ele era fiel, ele era leal. Mardoqueu, aqui o padrasto de Esther, ele era temente, ele sabia que Deus sempre tem planos para quem o serve. Colocar Esther no palácio, querido, foi uma jogada de mestre de quem? De Mardoqueu, o seu pai. Foi uma jogada de mestre, porque ele sabia que o tempo de Deus iria chegar. Ele sabia que o tempo de Deus viria. Agora é interessante, eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que você tem colocado como prova para que o plano de Deus se cumpra em sua vida? Será que a sua faculdade não é um plano de Deus para a salvação de muita gente? Será que o que você tem feito na faculdade tem levado as pessoas a conhecer a Deus? Será que o que você tem feito no seu trabalho tem levado as pessoas a entender que a sua simplicidade, a sua humildade vem de uma criação que é andar com Adonai? É isso que as pessoas têm que ver, querido. Não é beleza. Como diz o meu pai, beleza não põe mesa. E é verdade, querido. Entenda, os planos de Deus são muito grandes para você. E as pessoas veem e entendem esse plano, mas querem levar para o plano carnal e tirar o espiritual. E você deve a todo momento colocar o espiritual, porque só assim Deus vai começar a honrar. E as pessoas que estão à sua volta vão enxergar a perfeição de Deus na sua vida, ok? No tópico de número 3, vai falar sobre Esther é escolhida para o lugar de Vasti.
Lê a revista fala que chegou a vez de Esther apresentar-se diante do rei. E aí eu vou comentar em cima desse tópico que você leva para a sala de aula. Nesse tópico, é interessante que a escolha de Esther, ela nos mostra que sua obediência a todos que estavam à sua volta, tanto a Mardoqueu, seu padrasto, que a criou, como a Hegai, que era aqui o que nós chamamos de eunuco, ela tem extremamente aqui, querido, algo de Deus, porque ela serve a todos com uma humildade tremenda. É interessante que ela serve a Mardoqueu, ela serve a Hegai, e Hegai diz para ela que não pedisse nada além do que era lícito. Olha, e eu queria que você entendesse aqui num plano espiritual, não num plano carnal, que quando nós obedecemos aos homens de Deus aqui na terra, isso nos leva a viver planos infalíveis de Deus a todo tempo. A todo tempo. Quando eu obedeço uma ordem pastoral, quando eu obedeço um diácono, quando eu obedeço um presbítero, quando eu obedeço uma mulher de Deus que tem intimidade com Deus mais velha, quando eu obedeço as pessoas mais velhas do que eu estou vivendo e vou viver os planos de Deus aqui nesse tempo. Eu vou viver os projetos de Deus aqui no meu tempo. Ainda que aos meus olhos, aos olhos das pessoas, tudo seja impossível. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, vai se cumprir porque Deus é Deus. Simples, ponto e acabou. Quando eu estou disposto a obedecer, Deus enxerga um atributo em mim que está nele. Obediência. Lembra de Yeshua? Lembra de Jesus quando ele desce à terra? Obediência ao Pai. E isso está implícito no homem, na criação. Quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem, Gênesis 1:26, a nossa imagem e semelhança. Você é semelhança do Pai em tudo. Você pode ter perdido o caráter, e aqui é interessante, você pode ter perdido o espírito, o corpo espiritual que nós tínhamos, mas você não perdeu o respeito. Você não perdeu aqui a imagem de Deus quando se fala de caráter. Você não perdeu aqui a atitude que está dentro de um homem de ser obediente. Isso está no homem. Isso é intrínseco do próprio Deus sobre o homem. A imagem e semelhança agora é isso que nós estamos vivendo. A consciência, um culto racional a Deus. Não adianta nada você ter convivência com Deus, mas não obedecê-lo. Há quanto tempo você não obedece à voz do Senhor e anda fazendo besteira? Há quanto tempo você anda caindo? Há quanto tempo você anda despencando e inúmeros conselhos de homens de Deus têm falado para você, muda de vida, muda de atitude, e você continua, como diz o ditado, dando um murro em ponta de faca. Está na hora de você acordar. Está na hora de você despertar e sacudir a sua sala e levar a sua sala que a obediência vai gerar aqui planos infalíveis. A obediência vai gerar aqui providência de Deus. A obediência vai gerar aqui laços, inseparáveis que eu tenho com Adonai. Quer ter experiências com Deus? Obedeça, querido. Quer ter experiências com Jesus? Seja obediência. Seja obediente. Obedeça em todo o tempo. Obedeça fora do tempo. Ainda que todos dizem que você é tolo, mas você sabe que os planos de Deus vai se cumprir na sua vida. Continuando a nossa lição, nós vamos partir aqui para o tópico de número 3. E o tópico de número 3 fala: a crise chega para o povo de Deus. E aqui nós vamos começar a entender aonde a crise começa a chegar para Esther e para todo o seu povo. Querido, nesse tópico você vai falar o seguinte: o fato de não nos curvarmos, ou o fato de não nos curvarmos diante de homens, isso nos leva a momentos de perseguição. O fato de você não se curvar diante de ídolos, e aqui eu boto homens aqui no original, não é você ser desobediente, é você não se curvar. Não, vamos simplificar, não ficar puxando o saco, como eu vejo aí no original. Isso aqui que acontece, tanto no Antigo Testamento como agora no Novo Testamento. Tanto no povo antigo como agora no povo moderno. Então, o fato de você não se curvar diante dos homens, não tê-los como ídolo, não ficar idolatrando, isso vai gerar perseguição. Mardoqueu, por ser judeu, ele não se prostrava diante de ninguém que não fosse Adonai. O povo judeu não se curva diante de nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel.
Nós cristãos também não devemos nos curvar diante de nenhuma pessoa, diante de ninguém que não seja o próprio Adonai. E isso é interessante que na atualidade nós estamos vendo e está nos mostrando, está descaradamente aqui nos mostrando que homens que se dizem cheios de Deus, mas que na realidade têm vergonha de falar a verdade. Eu vejo inúmeras pessoas me mandando link, me mandando e-mail, falando assim: ah, pastor, o senhor tem muita coragem de falar. Nossa, como é maravilhoso ouvir a sua videoaula, porque o senhor fala. Querido, não tem papo na língua, não. Só não fala quem tem rabo preso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. É por isso que eu falo. Mais do que eu não tinha rabo preso com ninguém. Mais do que eu não tinha medo de morrer por amor a Jesus. Sabe por que os homens de hoje têm medo? Porque os homens de hoje, todos têm rabo preso com o ministério. Todos eles têm problemas que estão como lixo debaixo do tapete. Eu não tem problema nenhum comigo, não. Estou livre dessas coisas, ó. Então, essa verdade nos mostra que esse medo, ele foi corrompido pelo dinheiro. Eu achei interessante uma notícia que eu vi outro dia, todo mundo falando sobre Donald Trump. Ah, que Donald Trump vai ser... Querido, Donald Trump para mim vai ser um dos melhores governos que nós veremos no sentido aqui para cristão. Sabe por que eu falo isso? Primeiro, Donald Trump já colocou sobre um ministro para Jerusalém um pastor. Segundo, Donald Trump quebrou um protocolo que os pastores americanos, eles têm medo de citar a sua religião e falar e apoiar algum presidente, porque quando ele apoia alguém, se o contrário ganha, ele é taxado de imposto. Então muitos pastores vendiam aqui o seu caráter, e isso aqui está acontecendo no Brasil, nós sabemos muito bem disso, que é uma vergonha, tem que lamber sabão, como diz aqui. Eles tinham medo de falar e de apoiar, porque se eles apoiassem, quem era contra ia taxar imposto sobre a igreja. E eles não falavam, ficava todo mundo em cima do muro. Eu até escutei uma história interessante aqui hoje, pelo pastor Marciano, ele falando sobre mártires e falando sobre como morreram os discípulos, que existe um caso de um homem que ele estava em cima do muro e Deus a todo tempo falando com ele: vem para o meu lado, eu te amo, eu quero que você seja servo, vem para o meu lado. E o diabo ficava olhando para ele. E ele falou assim, perguntou para o diabo: por que você não está fazendo comigo a mesma coisa que Deus está fazendo, me chamando para ir para o seu lado? Ele falou assim: eu não vou te chamar não, o muro é meu. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: quando você está em cima do muro, automaticamente já está do lado do inimigo. Tem pessoas que estão em cima do muro até hoje e não decidiram. Tem pastores que estão em cima do muro e não decidiram. Eles estão até hoje sendo comprados pelo dinheiro que está à sua volta. Ele se vendeu a um sistema político. Ele se vendeu a um sistema criado pelo próprio mecanismo da igreja. Já não existe hoje Mardoqueus que falam a verdade, que oram, que jejuam e o principal, que se veste de pano de saco e vai lá para frente do palácio sabendo que poderia ser morto ali mesmo. Sabe o que Mardoqueu faz quando sai o decreto que todo judeu seria morto? Ele se veste de pano de saco e vai para frente do palácio. Olha a coragem desse homem, querido. Ele falou a verdade em todo o tempo. Hoje nós estamos com a meia dúzia de pastores aí que começam a falar a verdade, mas na realidade é só para ganhar dinheiro. E o restante que tem é tudo covarde. Me desculpe falar isso, mas é verdade. Nós estamos com uma gama de professores que vai ensinar a matéria e tem vergonha de falar a matéria porque eu estudei tanto sobre essa matéria, mas o meu pastor não admite que eu fale. Sente com ele e vai discutir, querido. Eu, quando vou falar alguma coisa que eu sei que vai contra o princípio da Assembleia de Deus aqui na igreja, eu sento com o meu pastor e falo assim: eu tenho que falar, do contrário, isso não muda de matéria aqui, porque eu não vou lecionar uma mentira. Caráter, querido. Você estudou para quê? Você está fazendo teologia para quê? Para que você está enfurnado dentro de uma empresa, sentado dentro de um escritório, se você não pode falar a verdade? As pessoas precisam de você. Está na hora de você levantar como servo de Deus. Eu não quero chegar lá diante de Deus e ter minha mão vazia. Não quero. Nananina, não. Quer algo sobre isso? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos falar então sobre Mardoqueu, sobre o que Mardoqueu foi capaz de fazer. Esther 4, o versículo 1 ao 3 diz o seguinte: quando Mardoquai soube tudo o que foi feito, rasgou as roupas, vestiu um pano de saco,
cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, lamentando e chorando amargamente. Ele parou antes de entrar pelo portão do rei, pois não era permitido, olha que educação, que ninguém vestido de pano de saco entrasse pelo portão do rei. Em cada província alcançada pela ordem e decreto do rei, havia grande lamento entre os judeus, com jejum, choro e pranto, e muitos se deitavam sob os panos de saco e cinza. Querido, quando eles souberam do decreto que o rei mandou exterminar todos os judeus, eles foram orar, jejuar e se vestiram de pano de saco e foram buscar a presença do Todo-Poderoso. Eu acho que está na hora de você começar a buscar a presença de Deus pelo seu problema. Eu acho que está na hora de você começar a lamentar e a clamar a Deus para que Ele entre com solução. Não é você quem vai resolver. Você não tem forças para resolver os problemas. Se você tivesse força, já tinha resolvido. Está na hora de Deus ser chamado para resolver o seu problema. Está na hora de você dar lugar ao Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer. É só Ele, querido. Já no tópico de número 2, do item 3 da nossa revista, fala o seguinte, do item 3, olha o que diz esse tópico. Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo. Agora Esther fica sabendo de tudo que vai acontecer sobre o decreto do rei. E é interessante que você deve falar nesse tópico que a consciência de Esther deve ser a consciência da igreja na atualidade. Olha que interessante. Muitos estão se esquecendo o porquê foram chamados. Você acha que Jesus te chamou, Deus te chamou para você ficar sentado na igreja debaixo do ar-condicionado? Foi para isso? Para com isso, querido. Olha, muitos estão se esquecendo por que foram chamados e que é necessário um envolvimento bem maior com o Evangelho. Está na hora de você se envolver mais com o Evangelho, querido. Nós, pastores, temos a função de fazer o que fez Mardoqueu. Olha que magnífico isso aqui, querido. Nós devemos lembrar que a igreja, assim como Esther, que se eles não se envolverem na obra, se nós, professores, nós, pastores, nós, líderes, não nos envolvermos na obra de Deus, muitos irão lamentar lá fora. Olha que interessante. Ai daqueles que fizerem a obra relaxadamente. A Bíblia fala sobre isso. Então nós precisamos entender que como Esther, como Mardoqueu, nós precisamos nos envolver. Nós devemos nos envolver na obra. Nós devemos nos levantar como esses homens fizeram, como essa mulher fez, como Mardoqueu fez e como Esther fez. Nós devemos nos levantar. E nós não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós não estamos aqui para isso, querido. O tópico de número 3 vai falar o seguinte, da nossa revista. Fala o seguinte, a estratégia sábia de Esther. Olha que interessante. Nesse tópico, vai mostrar que a inteligência de Esther agora é colocada em prática. Esther tem um plano maravilhoso. Quando você lê o livro de Esther é pequenininho, querido. Olha, são, na realidade, aqui, 10 capítulos. Bem pequenininho. Você lê com, no máximo, 20 minutos, 30 minutos. No máximo. Então, entende? Nesse tópico, você vai ver que a inteligência de Esther agora é colocada em prática. O jejum, a oração, foi a base espiritual. Agora ela vai entrar, e ela entra aqui no que nós chamamos de uma estratégia que poderia levá-la à morte. A ordem do rei foi que ninguém chegasse na sala. Eu falei sobre isso aqui. Logo, Esther, ela vai se arriscar e ela se arrisca, mas sabendo que os seus propósitos não eram somente dela. Você já viu aquela pessoa que não consegue nada somente para ela, que ela briga por muitos? Eu sou desse jeito. Eu não consigo reivindicar uma coisa só para mim. É interessante que tudo que eu faço, eu tenho que colocar nós. Não entendo por quê. Tem pessoas que são assim. Se você tem esse hábito, é porque Deus te chamou para ser líder. É porque Deus te chamou para liderar. Eu não consigo reivindicar. Eu quero, não. Nós queremos. Eu posso estar sozinho, mas eu coloco nós. Talvez seja pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Deve ser por isso. Mas nós devemos entender isso, querido. Que agora os propósitos de Esther não era só para ela.
mas era para todo um povo. O ato de tocar o cetro do rei é justamente o perdão e o reconhecimento do rei à sua rainha. De nada adianta você orar, você jejuar e não ter a ação e a direção de Deus. Ela jejua, ela ora e ela entra na antessala. Ela entra no pátio que era proibido, ela poderia ser morta, mas o rei olha para ela e estende o cetro. Estender o cetro significa: eu quero que você continue viva. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Da parte de Deus aqui, e é interessantíssimo isso aqui, o plano de Amã, o plano que ele elaborou foi para o seu próprio mal. Assim como aqueles que contendem contra os verdadeiros servos de Adonai, fica tranquilo, querido, descanse. O nosso Pai Celestial, ele não cochila, ele sabe de tudo que está acontecendo com você, ele é onisciente. Tenha em mente, Deus, ele não é citado aqui no livro de Esther. Você vai ler todo o livro, você vai ver que o nome de Deus não é citado, mas a sua presença, o plano que é elaborado, nós vimos com tudo que é real, que todos esses acontecimentos envolvem um plano divino. Ele estava alerta e ele está alerta, e assim é conosco, assim é com você. Deus tem planos e ele não dormiu diante dos seus planos. Você precisa entender isso. Nós não estamos esquecidos por Deus, querido. Por esse motivo nós necessitamos, isso aqui é algo espiritual, só quem vai pegar no alto aí, pega logo agora que eu vou falar aqui agora, que é de Deus isso aqui. Nós precisamos entender que por esse motivo, por ele não cochilar, por ele não pestanejar, como diz a palavra, por ele ser um Deus fiel, por ele ser um Deus leal, por ele ser um Deus que enxerga todas as coisas, pela sua fidelidade, pela sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, nós devemos deixar as cinzas e vestir a majestade dele agora. Oh, querida, é magnífico. No Senhor está a vida. E quando nós entramos no pátio real com o coração sincero e contrito diante dele, ele agora estende o cetro e transforma o pranto em alegria. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus aqui agora. Eu estou me arrepiando todo aqui. Eu sei que você vai se arrepiar do que eu vou falar aqui agora. Você pode estar vivendo em pranto, você pode estar vivendo em dor, você pode estar vivendo em perseguição, em lástima, mas está na hora de você se livrar das cinzas e entender que agora você deve viver o plano de Deus. Viver o plano de Deus é deixar as cinzas, deixar os panos de sacos e vestir a majestade do Senhor. Pastor Elias, de que maneira eu visto a majestade do Senhor? Sabe como é que você veste a majestade do Senhor? Quando você se coloca diante dele no pátio. Onde está o pátio? O pátio, querido, sou eu. Eu sou a casa de Adonai agora. No Antigo Testamento as pessoas iam para o pátio e esperavam o sacerdote entrar no átrio, depois entrar no Santo dos Santos para trazer uma resposta de hoje. Hoje eu não preciso, o véu foi rasgado. Você pode conversar com ele em tempo real. Proste-se agora de joelho diante dele e diga: eu estou aqui com o meu coração contrito, mas eu quero vestir a tua majestade. O Senhor habita em meu coração, então já que o Senhor faz morada em mim, fala comigo agora, porque eu estou aqui para te adorar. Eu estou diante da tua casa de oração e eu preciso sentir a tua presença. E eu tenho certeza, ele vai estender o cetro para você e ele vai transformar a sua tristeza em alegria. Só depende de você, querido. O que é grande aos seus olhos é pequeno diante dos olhos de Adonai. O que é imenso para você é pequenininho para ele. O que para você não tem jeito, para ele tem. O que para você é impossível, para o nosso Deus é possível. A Bíblia diz: o que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Isaías 49:16, eu amo esse versículo, diz assim: ainda que uma mãe não se compadeça do filho do ventre que mama, eu todavia não esqueci de ti, diz o Senhor. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos,
e os teus muros estão continuadamente perante mim, diz o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus não se esqueceu de você. Deus tem visto o seu esforço. Deus tem visto o seu zelo em cada pré-aula que você assiste. Deus tem visto o seu labor em cada minuto durante a madrugada. Deus tem visto o que você tem feito, pegado e copiado todas as coisas, levado para a sala de aula e as pessoas têm se levantado contra você. Oh, querido, eu sei que dói. Eu sei que dói quando alguém chega perto de você e diz assim: ah, foi sem querer, mas no íntimo te machucou. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem visto. Pode não acontecer aqui, mas Deus tem preparado algo enorme para você na glória. Creia nisso. Creia nisso, querido. E durma em paz. E Shalom. E até a próxima aula. Beijo no coração. Tchau.